Sim, por mim pode já iniciar, acho que ninguém mais vai entrar, não. Beleza, então, gente, boa noite. Hoje a gente vai começar apresentando sobre as respostas teciduais do sistema nervoso às lesões. Vai ser apresentado por mim, Ana Luísa, pela Ingrid e pelo Vinícius. Bom, começando sobre os padrões básicos de reação, cabe a gente saber que tem uma vulnerabilidade diferenciada das áreas do sistema nervoso central e também do periférico. Então, as diferentes áreas vão reagir de diferentes formas para a mesma lesão, sendo essas um número limitado que podem se combinar em diferentes locais. E por diferentes mecanismos de reação, sendo eles a excitotoxicidade, que é quando tem a liberação excessiva de certos neurotransmissores, sendo causado por apóxia, isquemia e hipoglicemia, e também a mudança oxidativa, que é causada quando há mudança de o peróxido de hidrogênio numa reação patológica, é transformado em radicais de hidroxila, que induz danos à membrana. Pode passar. Agora, falando especificamente dos neurônios, a reação deles às lesões, existem as inclusões intraneurais, que é quando há o acúmulo intracitoplasmático ou intranuclear em neurônios, células da glia, associado a doenças degenerativas, metabólicas e virais. A morfologia, localização e também a composição vão auxiliar no diagnóstico. A gente trouxe como um exemplo o caso da raiva. Na raiva, a gente encontra os corpos de Negri ou corpúsculos de Negri nas células de Purkinje, que está na imagem a seguir. Então, onde está a seta branca, a gente vê ali, aquela bolinha seria a inclusão do corpúsculo de Negri na célula de Purkinje, num caso de raiva. Exatamente onde a Ingrid está circulando. Pode passar. Já a cromatólise é uma resposta reativa comum também nos neurônios. As causas são a deficiência de cobre, lesão axonal retrógrada. Na visualização, para ter essa visualização, é usada a coloração cresceo-violeta Diet. E ela pode ser uma lesão reversível ou evoluir para uma necrose neural. Na histologia, a gente vai ver o inchaço do corpo celular e dos prolongamentos, dispersão perinuclear da substância de Nice e perda dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. A borda fina de Nice vai estar preservada e o núcleo vai estar achatado e deslocado para a periferia, que a gente vai ver na próxima imagem. Então, ali na seta preta, a gente vê exatamente esse núcleo, ele na periferia, achatado, e vai ser esse o padrão de célula que a gente vai ver na cromatólise. Isso. Pode passar. Já a necrose neural acidofílica, primeiro cabe a gente saber que os neurônios, eles são altamente sensíveis a distúrbios do metabolismo. Pode botar, Ingrid. Isso. Do metabolismo da glicose. Então, lesões como isquemia, hipoglicemia, deficiência de tiamina, trauma e infecções virais, que afetam o metabolismo da glicose, eles vão fazer com que exista a necrose neural acidofílica. Então, ela é uma lesão irreversível, que é detectável de 6 a 8 horas após a lesão, e o mecanismo que ela age é a excitotoxicidade que eu acabei de falar. Então, vai liberar bastantes neurotransmissores por excesso de glutamato e aspartato. E as áreas mais vulneráveis serão o córtex cerebral, o hipocampo e as células de Purkinje. Aqui a gente trouxe uma imagem também de como funciona essa necrose neural. Na morfologia, na hematoxilina e eosina, a gente vai ver um citoplasma acidofílico. Então, ele vai estar eosinofílico, com aspecto granular. Então, ele vai estar mais rosa do que o comum. E vai ter um inchaço, que vai ser o encolhimento celular, e um núcleo picnótico central. Esse aqui era um cão com infarto da medula espinhal, que é mielomalácia, que malácia é a degeneração causada pela necrose, e gerada pela necrose neural acidofílica. Pode passar. Já a apoptose, que seria a morte celular programada, é particularmente comum já no desenvolvimento do sistema nervoso central fetal, em doenças degenerativas e também algumas doenças virais. Na morfologia, a gente tem a condensação da cromatina, formação de bolhas citoplasmáticas, fragmentação nuclear e presença dos chamados corpos apoptóticos. Então, é basicamente o que a gente vê em outras lâminas também, que seria a apoptose normal. Pode passar. Bom, agora, saindo dos neurônios em si, indo para as alterações axonais e dendríticas, tem a reação típica, que seria a degeneração valeriana. Ela pode ocorrer após uma lesão traumática do axônio,
ou dendrito, por isquemia, por distúrbios axonais degenerativos, que seria a degeneração semelhante à valeriana, e é a mais estudada no sistema nervoso periférico, mas também pode ocorrer no sistema nervoso central. Pode passar. Bom, a degeneração valeriana, então, ela é um processo degenerativo e reparativo anterógrado distal à lesão. Então, a lesão vai ocorrer em um ponto e o que tiver distal à lesão não vai receber mais aporte do corpo celular. Eu já vou explicar isso na próxima imagem. Então, ocorre por falha no transporte axonal bidirecional. Exatamente por esse ponto onde tem a lesão, o corpo celular não consegue mais enviar os nutrientes e as enzimas. Na histologia, a gente vai ver no axônio o inchaço segmentar e formação dos esferoides axonais. Na bainha de mielina vai ter distensão, necrose e fagocitose por macrófagos ou micróleo. Pode passar. Exatamente aqui nessa imagem, a gente tem identificando o neurônio, as células de Schwann, os núcleos, e ali nas setas vermelhas da imagem número 1, tem onde seria uma lesão. A partir dessa lesão, as células que estão à direita não vão mais receber o aporte enzimático e nutricional do corpo celular. Então, essas células vão entrar em processo de necrose e degeneração do axônio. Após isso, vai ter o brotamento axonal. Então, o axônio vai sofrer brotamento e as células de Schwann vão se proliferar e os macrófagos vão estar retirando as células que estavam em necrose e degeneração. E, com isso, restabelecendo o axônio em si. Essa seria a degeneração valeriana. Bom, agora falando especificamente dos oligodendrócitos, pode passar, né? São células glias, elas são especializadas no sistema nervoso central. Ela tem um núcleo pequeno, redondo, basofílico e escuro. Tem processos curtos e formam as bainhas de mielina. Elas podem se agrupar em torno de neurônios na substância cinzenta, que é essa telitose normal. Pode passar. Ocorre também a desmielinização, que é uma das principais alterações, digamos assim. Tem a desmielinização primária, que é uma lesão direta em oligodendrócitos. Então, por exemplo, uma infecção viral, uma isquemia que vai afetar diretamente. E tem a degeneração seletiva da bainha de mielina nessa primária, com o axônio preservado inicialmente. Então, o axônio vai estar preservado, mas a bainha de mielina não. Já da desmielinização secundária, ela ocorre após a necrose axonal primária. E a perda conjunta de axônio e bainha de mielina. Então, para existir a secundária, tem que ter a primária, mas a primária nem sempre vai gerar uma secundária. Pode passar. Então, exatamente aqui nessa foto, mostra ali onde tem um M em branco, não sei se dá para ver muito bem, se a Ingrid conseguir circular ali, onde está a letra M. Ali, essa imagem total é uma infecção por sinomose, né? Na letra M é uma substância branca, ela não está afetada, os axônios não estão afetados, então eles estão com a coloração escura, porque eles estão recobertos com a bainha de mielina. Já onde a seta está indicando, a gente vê que a coloração, ela está alterada, ela está mais clara. Isso quer dizer que não tem a bainha de mielina ali, mas ainda tem a preservação dos axônios. Então, é exatamente essa alteração que a gente vai ter nas lâminas. Essa é uma coloração de Luxol, deve ser, não sei falar essa coloração. Mas, então, na hematoxilina e eosina, basicamente seria o mesmo padrão, assim. Pode passar. Já os astrócitos, como a Brenda já falou na primeira reunião, eles têm função de homeostase intercelular, desintoxicação de oxidantes e amônia, isolamento de tratos da substância branca, participação em respostas inflamatórias e imunológicas, e elas são células da glia que são responsáveis por sustentação, nutrição, proteção dos neurônios, e quando ocorre uma lesão no sistema nervoso central, elas são os principais responsáveis pela resposta cicatricial, que é chamada de gliose. Pode passar. Bom, primeiro parte do princípio que os astrócitos protoplasmáticos, também quanto os fibrilares, reagem de forma semelhante e não específica a quase qualquer tipo de dano do sistema nervoso central, que seria essa resposta cicatricial, que seria a gliose. Numa lesão aguda, quem age é o astrócito gemistocítico, que tem o pericário. Pericário é o corpo celular do neurônio. É aumentado, eosinofílico, com múltiplos processos curtos e espessos. Já numa lesão crônica, quem age é o astrócito fibrilar, com processos finos e alongados e é rico em GFAP, que é proteína glial fibrilar ácida, que também
pode ser chamado de uma lesão de esclerose múltipla, que muitos conhecem. Pode passar. Bom, gente, eu sou Vinícius e agora eu vou dar continuidade aqui no nosso tema e falar um pouquinho sobre a micróglia e neuronofagia. A micróglia... Vocês estão me escutando? Tudo certo? Sim. Ah, tá. Beleza. Sim. A micróglia é a população de fagócitos residentes do sistema nervoso e ela é derivada dos monócitos que, ainda durante o período fetal, eles vão migrar lá da medula óssea para dentro do sistema nervoso central. E aí eles têm a forma inativada e a forma reativa, que também é chamada de micróglia reativa ativada, ou de células bastonetes, que tem esse nome por conta do formato alongado do núcleo. E a neuronofagia ela vai ocorrer geralmente em lesões mais sutis, e ela consiste no processo de remoção de neurônios individuais, mediado por aglomerados de células microgliais. Esse é um processo que ele é induzido por quimiocinas, e ele pode formar nódulos microgliais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de edema. Começando pelo edema vasogênico, que é a forma mais comum de edema no sistema nervoso, e ele ocorre quando a gente tem uma ruptura física das junções estreitas entre as células endoteliais da barreira hematoencefálica. No caso aqui nessa imagem, a gente vai ter a barreira hematoencefálica mostrada por essa estrutura em verde, em que aqui nas setas a gente vai ter essas junções. Que no caso do edema vasogênico, a gente vai ter a abertura dessas junções e, consequentemente, um aumento da permeabilidade vascular e o extravasamento do plasma para o tecido adjacente. No caso, vai ter um vazamento de proteínas séricas para o espaço intercelular. Aqui nessa lâmina de um cão com tumor cerebral, a gente pode observar o edema vasogênico na substância branca peritumoral, por conta dessa separação das fibras axoniais, que são marcadas por esses espaços em claros aqui, que estão por toda a imagem. Agora, um outro tipo de edema, a gente vai ter o edema citotóxico, também chamado de edema celular. Esse edema, ele vai ocorrer quando tem algum tipo de disfunção ou quando as bombas de sódio e potássio são prejudicadas de alguma forma, nas células endoteliais e gliais. E essa desregulação das bombas vai gerar um acúmulo intracelular de íon sódio, o que vai resultar na retenção de líquidos, o chamado edema intracelular. Ela é uma forma de edema um pouco mais leve, menos grave, no caso, do que o edema vasogênico, por exemplo, mas geralmente vai estar combinado com edema vasogênico em casos de isquemia. Aqui, uma lâmina demonstrando um edema citotóxico. Ela tem essa característica de causar um status esponjoso com vacúolos bem definidos na substância branca. No caso, essa lâmina aqui é uma de um bezerro com insuficiência hepática, a cápsula interna dele, e a gente pode verificar o status esponjoso com os vacúolos bem delineados por toda a lâmina. E um terceiro tipo, o edema intersticial, ele vai resultar do aumento da permeabilidade das junções desmossômicas, aquela que eu mostrei naquela primeira imagem, entre as células ependimárias. Nesse tipo de edema, o líquido cefalorraquidiano ele vai extravasar dos ventrículos para o tecido nervoso adjacente, causando uma hidrocefalia. Na primeira imagem aqui a gente pode observar um cérebro normal, com essa estrutura em rosa aqui, os ventrículos num tamanho normal, e na segunda um caso de hidrocefalia, com os ventrículos laterais dilatados. O líquido cefalorraquidiano ele vai se acumular intersticialmente na substância branca periventricular. E em contraste com o edema vasogênico, aquele primeiro que a gente tinha o extravasamento do plasma, ou seja, um líquido bem proteico para o interstício, nesse caso, com o extravasamento do líquido cefalorraquidiano, não vai ser um edema de alto teor proteico, porque ele não deveria ter proteínas, pelo menos. Mas pode ser que aconteçam pequenos acúmulos do edema intersticial e que venham a coalescer, o que vai formar estruturas císticas macroscopicamente visíveis. Esses cistos sendo repletos por um líquido chamado de seringe, e aqui a gente tem a imagem de uma medula normal, e aqui uma medula com seringomielite. Com relação aos efeitos do edema cerebral, a gente pode ter um edema focal ou global do sistema nervoso central, geralmente associado a massas expansivas, como abscessos, tumores ou hemorragias. No caso do edema cerebral, a gente tem um aumento da pressão intracraniana, e no caso do edema da medula espinhal, a gente vai ter um aumento da pressão intraespinhal.
No edema cerebral, o cérebro ele vai ser comprimido contra o crânio, resultando no achatamento dos giros e no estreitamento dos sulcos. E aqui a gente tem uma imagem, para exemplificar legal os efeitos do edema cerebral, a imagem de um gato com tumor cerebral, um meningioma, estendendo-se para o ventrículo lateral, em que a gente pode observar aí um edema maciço, com edema do hemisfério esquerdo associado ao tumor, com uma distensão mecânica bem acentuada, especialmente na substância branca, e também uma compressão variável do sistema ventricular. Agora, falar um pouquinho sobre alguns artefatos que podem levar à confusão na análise. A autólise pós-mortem, ela progride bem rapidamente nos tecidos nervosos, o que faz com que, na autólise avançada, o sistema nervoso central se torne mole, que a gente chama de malácia. Com isso, algumas estruturas macroscópicas podem ficar mal definidas, e cavidades são formadas por conta das bactérias formadoras de gás. O artefato mais comum de autólise a nível histológico é a vacuolização, e um cuidado importante de se ter é sempre no processamento e no manuseio inadequado, que pode gerar coisas que podem ser confundidas com artefatos, mas se tratam de um erro de processamento, e, portanto, um cuidado redobrado nessa parte. Agora, vamos para algumas lâminas. A primeira de degeneração pós-mortem que a gente tem é a da medula espinhal de um cão, em autólise pós-mortem bem avançada, em que a gente pode observar uma vacuolização acentuada tanto da substância cinzenta, aqui onde eu estou apontando, quanto da substância branca, aqui. E a gente também pode observar no meio, aqui onde a seta preta está apontando, a estrutura do canal central é amplamente desorganizada, em que a gente basicamente só consegue visualizar os núcleos das células ependimárias, indicando a presença, o que é somente um artefato. Agora, uma outra lâmina também de degeneração pós-mortem, dessa vez do córtex cerebelar de um bovino. Nela, a gente pode observar a existência da camada de células granulares cerebelares, e isso ocorre porque as células de Purkinje sofrem uma rápida vacuolização perineuronal. É mais discreto de observar, mas dá para ver bem, né, os espaços em branco aqui na lâmina. E a última lâmina agora de degeneração pós-mortem é do córtex cerebral de um cão, e nela a gente consegue observar essas estruturas apontadas pela seta, que são chamados neurônios escuros. E aí, ao lado deles, a gente pode observar aqui alguns neurônios normais, né, para comparar. E esses neurônios escuros, eles têm, além dessa tonalidade diferente, eles também apresentam dendritos em forma de saca-rolha aqui. Não sei se dá para ver bem, deve estar pequenininho. Mas eles não também, eles podem levar à confusão, induzir a acharem que é alguma outra coisa, mas se tratam apenas de um artefato. E agora, falar um pouquinho sobre algumas pseudolesões, que são características microanatômicas normais que podem sugerir uma lesão. No caso, é bem comum em animais muito jovens, como fetos, neonatos ou bem jovens, e acontece de apresentar uma camada de células germinativas. No caso dessa imagem aqui, se trata do cerebelo de um cão jovem, em que a gente pode observar aqui uma camada externa de células glanulares, que são essas células germinativas. Agora, nessa outra aqui, a gente pode observar o núcleo caudado de um cão, em que a gente vai ter aqui apontado pelas setas um aglomerado de células, que no caso são células primitivas. São células precursoras de células gliais e neuronais que ainda não sofreram diferenciação. São proeminentes e densos em animais fetais e neonatais, e também se tratam de uma pseudolesão. Agora, vou falar sobre alguns sinais no tecido relacionados à velhice. E nessas imagens aqui a gente pode observar, na primeira, um corte transversal no prosencéfalo de um cão normal de 2 anos de idade, e na segunda, um corte na mesma altura de um cão normal de 14 anos de idade. E é bem nítido de observar uma redução no tamanho do cérebro, que é uma característica normal da velhice, e não tão nítido nessa imagem, mas também uma outra característica é a hidrocefalia, que também é bem comum. Mas não está claro se a redução do cérebro ela está associada a uma perda significativa de neurônios e algum tipo de disfunção cognitiva. Não necessariamente estão relacionados. Nessa imagem a gente pode observar o cérebro de um cão idoso também,
em que a gente tem aí uma vacuolização e gliose da substância branca e esse status esponjoso difuso da substância branca, também comum à velhice. E por último, aliás, por último não, que eu tenho mais uma depois, mas a gente tem essa lâmina aqui também do tronco encefálico de um cão idoso, em que a gente tem isso aqui na imagem que pode levar ao erro, induzir a gente a achar que é alguma estrutura diferente, alguma outra coisa, mas se trata apenas de um acúmulo de pigmento e lipofuscina no citoplasma dos neurônios, que é também comum à velhice. E agora, assim, por último, a gente vai ter essa lâmina aqui mostrando as raízes nervosas espinhais de um cão idoso, em que a gente pode observar esse fenômeno aqui, que se trata da balonização das bainhas de mielina. No sistema nervoso periférico, a velhice é frequentemente caracterizada por extensa vacuolização dessas bainhas de mielina. Então, gente, começar. Tá conseguindo Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim. Me deu uma alergia ali, deu um espirro, não sei o que me deu, mas então vamos começar, né? Eu vou começar falando sobre alguns dos principais padrões de lesão que a gente consegue observar no tecido nervoso. E eu trouxe alguns exemplos aqui, só que eu não vou conseguir falar sobre todos eles, porque é muita coisa. E acabou que eu foquei mais em outra parte. Mas então vamos lá. Algumas dos principais padrões de lesão que a gente consegue observar é na anatomia normal, uma lesão de massa ocupando o espaço no sistema nervoso central. A hemorragia, a malácia ou necrose, palidez, amolecimento da substância branca, uma alteração esponjosa, acúmulo intracelular de um material anormal, hipercelularidade e a perda seletiva de neurônios, axônios ou a mielina. Aqui eu trouxe a imagem, no caso que tinha no livro, que a gente pesquisou nas nossas referências, que são os principais padrões de lesão e as suas interpretações. Como, por exemplo, o desvio da anatomia normal, como a gente consegue ver nesse encéfalo todo... como é que eu posso dizer? Não está anatomicamente normal, né? E aqui a gente pode falar que tem uma malformação, um inchaço e uma atrofia. E ocupando um espaço numa massa, aqui essa massa. A malácia, que seria o amolecimento do amolecimento do tecido. A palidez, a suave, a sua consistência. A hemorragia, a presença de eritrócitos no tecido. E não entendi essa outra malácia aqui, mas é microscopicamente falando. Falando um pouco sobre o desvio da anatomia normal, elas são muito facilmente identificadas macroscopicamente, como a gente consegue ver aqui na imagem, uma hidrocefalia ou também uma hipoplasia cerebelar, que na maioria das vezes a gente consegue já observar o nascimento, porque normalmente das vezes é uma malformação congênita. E aqui a gente consegue observar um chihuahua com hidrocefalia congênita, que ele demonstra um crânio alargado em forma de cúpula e também apresentando um estrabismo ventrolateral. A malácia, que é definida como o amolecimento e também a necrose do tecido, e ela, bom, querendo ou não, ela leva à destruição da maioria das células na área afetada, no tecido, e leva à perda de função completa. E o tecido que é afetado agudamente, ele aparenta ser menos compacto, ele é mais vacuolado e também apresenta uma necrose celular disseminada por todo o tecido. E na hemorragia, como eu havia dito, é a presença ou acúmulo de alguns eritrócitos, muitos eritrócitos fora dos vasos e costuma ser muito macroscopicamente visível, como a gente consegue ver aqui na imagem. E normalmente, quando é agudo, uma hemorragia aguda, a coloração desse sangue costuma ser vermelho a um marrom escuro. E o crônico é de laranja amarelada, que a gente consegue ver uma hemorragia aguda de um cão, um encéfalo com um coágulo, que está localizado nos ventrículos laterais e também no terceiro ventrículo.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das doenças neurológicas. E, bom, como todas as doenças, a gente usa uma classificação, um sistema de classificação, e esse sistema que eu vou falar agora, ele não é apenas baseado em alguns critérios morfológicos que a gente consegue ver, mas também a gente inclui a avaliação dos dados clínicos. Vamos falar agora sobre as doenças neurológicas vasculares, inflamatórias, traumáticas, anômalas ou malformações, metabólicas tóxicas, idiopáticas, neoplásicas e também as degenerativas. Começando pelas doenças neurológicas vasculares, as principais razões que a gente consegue ver na vasculatura do sistema nervoso central incluem a vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos, a hemorragia e também o infarto do tecido. E essas doenças, no caso, elas podem ocorrer em todas as faixas etárias e podem provocar sinais neurológicos que podem ser tanto superagudos, graves, e eles são frequentemente lateralizantes. Sobre as doenças inflamatórias, a característica que a gente consegue melhor observar é a invasão parenquimatosa dos leucócitos, como a gente aprendeu em imunologia, né, dos leucócitos que são derivados do sangue, que eles vão entrar para o tecido, né, ao redor dos vasos, bem como a proliferação da micróglia endógena, que acaba que nessa proliferação acaba resultando em uma invasão, ou resultando em uma encefalite, uma mielite, que é a inflamação da medula espinhal, a meningite, ependimite, plexite coroide e também a neurite, que a gente consegue ver aqui o disco vertebral, a medula espinhal e a anatomia, né, normal. Também a gente fala sobre alguns traumas, né, no caso, não seria traumas, enfim, que leva a uma doença neurológica. Com esses traumas, eles geram alguns sinais neurológicos muito agudos. E com isso, com trauma, por exemplo, um traumatismo craniano, como eu citei aqui embaixo, ele leva, tipo assim, se tem uma hemorragia, ele pode piorar rapidamente os sinais neurológicos que vai ter, que eles vão ter, né? O traumatismo craniano e o espinhal, ele resulta na ruptura mecânica do tecido e também na lesão traumática dos vasos sanguíneos. Por isso que resulta na hemorragia e também, geralmente, na malácia, que no caso seria o amolecimento do tecido. Falar um pouco das malformações, que é o desenvolvimento anormal do sistema nervoso central no útero da mãe, como a hidrocefalia, a ciclopia, a hipoplasia cerebelar e a espinha bífida. E, bom, pontualmente falando, elas são basicamente mutações genéticas muito pontuais e elas são muito menos comumente, e elas são normalmente como resultado de algumas infecções ou alguma intoxicação transplacentária intrauterina que a mãe adquiriu ao longo da gestação. Falando sobre as doenças metabólicas tóxicas, a gente tem que falar das encefalopatias renais ou as hepáticas, assim, que são as mais importantes, que apresentam um curso flutuante dos sinais clínicos e também apresentam uma localização muito difusa. E essas doenças metabólicas tóxicas, elas podem ser tanto por deficiências em alguma toxina, e elas podem levar à destruição aguda do tecido nervoso. E alguns locais anatomicamente restritos e eles apresentam um padrão de distribuição bilateral nos dois tecidos, no caso, e também geralmente ele é bem simétrico. E frequentemente essas encefalopatias eles apresentam malácia, a cavitação e também a hemorragia. E aqui eu coloquei a imagem de 2 rins. Então, falar sobre uma das... Começando a falar por doenças idiopáticas, eu coloquei a foto do meu cão, que acabou falecendo, e ele apresentava, né, epilepsia. Ele tinha diagnóstico de epilepsia, e a gente fala que uma doença idiopática, a gente usa o termo para um grupo de uma doença que não tem uma causa normal. E no caso dele, era realmente isso.
Tá. E como a epilepsia, miastênia, que é aumento da fadiga e fraqueza muscular. E também a gente tem a narcolepsia, que é como é que pode dizer? Distúrbio do sono. E essas doenças, frequentemente, elas demonstram sinais clínicos paroxísticos, que consiste em um sinal muito do nada. Basicamente, ela pode vir a qualquer momento, como acontecer com o meu cão. Igual aqui eu coloquei como uma convulsão, que ele tinha convulsão. Tá, falando sobre um pouco sobre as neoplasias, né? Tumores na hipófise e os tumores metastáticos que são originários dos tecidos circundantes, como, por exemplo, o dos tecidos da cavidade nasal, eles podem comprometer o sistema nervoso central pela invasão destrutiva ou também a compressão pela proliferação dessas células. E com isso, pela compressão, ele pode resultar em um aumento da pressão intracraniana e também o edema peritumoral secundário, ou também ele pode obstruir o fluxo do líquido cefalorraquidiano com a distensão secundária do sistema ventricular. E nas doenças degenerativas, acontece que ela se caracteriza pela degeneração progressiva de alguns tipos de células do sistema nervoso, que elas são bilaterais e normalmente simétricas, e também apresentam uma localização muito restrita. E elas apresentam também uma mudança muito seletiva nos neurônios, na mielina, nos axônios, com a gliose, que como a Ana já havia dito, né? E eles apresentam um estado esponjoso, uma palidez e também uma perda de substância branca. E também tem um acúmulo muito anormal de material nos neurônios, material anormal, né? Nos neurônios. Então, gente, foi isso a nossa apresentação. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela participação. E é isso, a gente se vê na próxima apresentação. Vocês têm alguma dúvida? Manda aqui no chat. Eu não tenho dúvida, assim, só comentários, né, tipo, elogios, na verdade, assim, foi muito boa a apresentação, gente, ficou bem incrível, assim, acho que ficou bem completa. Eu acho que foi uma ótima introdução, assim, pelo que a gente vai falar nas próximas reuniões também das patologias, né, então, muito conteúdo, mas muito desse conteúdo a gente vai voltar nas próximas reuniões também, assim. Achei bem legal. Gostei bastante da parte de falar ali dos artefatos, né, que eu acho que é uma dificuldade que tem na leitura das lâminas do sistema nervoso, assim, tipo, justamente porque muitas dessas alterações, dos cadáveres que a gente vai pegar justamente tem essas alterações já de autólise, né? E aí, como é complicado, tipo, depois, quando a gente vai analisar essas lâminas, justamente isso interfere muito, né? A gente viu a questão do edema ali, mas tem essas vascularizações que são um sinal de autólise, então, tipo, como diferenciar, né? E eu acho particularmente bem difícil de fazer essa diferença, assim. Então, eu falo, o sistema nervoso é bem complexo, assim, né, de se analisar. Mas eu achei que foi incrível, gente, foi muito bom. Parabéns, sucesso aí. Obrigada, muito Obrigada. Estava falando para ele que, como a gente teve essa aula essa semana, né, com o professor Jonas, daí, sobre autólise e diferença, né? Daí foi muito bom, tipo, aprender um pouco antes, né? Antes de apresentar sobre. Tava fresquinho na cabeça. Então foi isso, gente. Obrigado. Eu tenho que mandar meu nome também. Vai, Vinícius. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite.